A paz do Senhor, queima as mãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. E para mim é um privilégio estar assim recebendo vocês neste canal. Já comunico a todos, vamos estar falando hoje acerca da nossa lição. Estamos iniciando agora um trimestre estudando a questão de Israel. E nessa lição então virou tantas polêmicas, né? A questão concernente à questão do autor, mas a CPAD já emitiu a nota informando que todo o teor da nossa lição já foi estudado e foi passada por todo o crivo e assim está aprovado para o ensino. Mas independente daquilo que optou para a sua igreja, que Deus assim possa estar lhe abençoando. Tá bom? Vamos dar início à nossa aula hoje. Nosso primeiro domingo vai ser concernente à lição de a primeira do dia 4 de julho para dar início. E ela iniciou trazendo um tema que é bastante interessante. É algo que na povo de Israel significou tanto, tem um significado tão grande e para as nossas vidas também, que é acerca de Salomão. Mas especificamente o tema da nossa lição é a ascensão de Salomão e a construção do templo. Olha, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Eu sempre digo nas minhas aulas que eu acho interessante você sempre iniciar trabalhando um pouquinho, questionando os seus alunos com relação ao título. O título já é bastante sugestivo, né? Se nós formos perguntar aos alunos, né, quem foi Salomão e qual a parte da história que você lembra de Salomão, o que você sabe falar sobre Salomão. É muito interessante você sempre abordar primeiro, ao iniciar suas aulas, a questão do título da nossa lição. E, como nós estou falando, né, acerca de Salomão. É a ascensão de Salomão e a construção do templo. Quem foi Salomão? Né? O que é que Salomão, por que Salomão, a sua história é tão significativa para com as nossas vidas? Vejamos, Salomão, nós sabemos que é o 10º filho de Davi, ou seja, não teria direito a herdar o trono, ele não estaria longe da sucessão, ele era o 10º filho, mas foi aquele que Deus escolheu para ser o novo rei de Israel. Olha só que interessante, não estava na fila, estava em 10º, né, para ser poder herdar, mas foi aquele que Deus escolheu, porque Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. Então, filho de Batseba, né, e com Davi, tornou-se rei de Israel por vontade de Deus, por escolha de Deus e do seu pai Davi. Nós podemos entender também que Salomão é aquele rei que, quando assumiu o seu trono, não pensou em glória, não pensou em honra. É dito que a Bíblia Sagrada vai nos registrar que uma certa feita ele estava orando, né? Estava assim nos seus aposentos, e Deus se revelou a ele através de sonho e perguntou a ele o que é que ele queria. Pergunta difícil para se fazer hoje, né? Se Deus aparecesse até você, ele perguntasse o que é que você quer. E Salomão, ele não pensou duas vezes. Talvez se fosse hoje, né? As pessoas poderiam pedir riquezas, poderiam pedir poder, poderia pedir dons, né? Tantas coisas que nós poderíamos. Mas Salomão estava iniciando o seu reinado e ele pediu a Deus sabedoria para que pudesse saber lidar com o povo e assim levar o povo, a fé do povo aumentar perante Deus. Então, quando Deus se revela através de sonho para Salomão e pergunta o que ele queria, ele não pediu riqueza, não pediu autoridade, não pediu a morte dos seus inimigos, nada disso. Ele pediu que Deus lhe desse sabedoria para que ele pudesse saber conduzir o povo. E Deus, como é aquele Deus que sempre dá a mais do que nós pedimos, Deus disse a ele que estaria dando sabedoria e também riqueza, poder e autoridade. Porque o nosso Deus trabalha desta forma. E digo até mais. A sabedoria que Deus estaria dando a Salomão, a Bíblia chega a dizer que poderia contar igualmente os grãos de areia, assim seria o grau da sabedoria de Salomão, que daqui a pouquinho eu vou estar tratando mais um pouquinho com relação ao que é que a tradição diz com relação a essa sabedoria do rei Salomão. Pois não. O comentarista, né, essa lição está titulada em 1 Reis capítulo 4, versículo 29 ao versículo 34. Esse 1 Reis capítulo 6, versículo do 1, o 11 até o 14. Tá bom? Para que você possa assim fazer menção. Então o comentarista vai tratar acerca de Salomão, acerca do templo, acerca da sabedoria. Mas na introdução eu achei muito interessante que ele inicia falando acerca do rei Davi. Olha, Salomão e o templo. O que é que entra Davi? É sabido de todos que o rei Davi, que era o pai de Salomão, ele nasceu nele o desejo de construir uma casa para Deus. Ele analisou que todo mundo tinha sua casa, todo mundo tinha um lugar, ele próprio tinha construído uma casa belíssima, mas no entanto Deus não tinha uma casa. Daí nasceu no coração dele o desejo de construir a casa,
ele começou a ganhar fundos, né? Começou a guardar riquezas, pedir riquezas para que essa casa pudesse assim ser construída. Mas Deus se revela a Davi e diz a Davi que ele não estaria construindo o templo. Olha só que coisa interessante. A intenção ótima, maravilhosa, com atitude, com vontade, coração aberto. Mas Deus se revela a ele e diz: olha, você não construirá o meu templo, a minha casa, mas o teu filho, porque tu é homem de guerra, de guerra. Aí fica questionamento, né? Por que Deus proibiu de Davi de construir a casa? Já que Davi estava fazendo nos propósitos de Deus. Já que Davi estava, o sangue que Davi derramou foram dos inimigos de Israel, para que Israel pudesse tomar posse de todas as promessas de Deus. Então fica o questionamento, né? Se então Davi, por causa de tudo isso, ele estava em pecado e por isso Deus não estava permitindo que ele o fizesse? E na verdade, irmãos, é porque tem pessoas que gostam muito de polemizar as coisas. Tem pessoas que gostam de polemizar, mas na verdade é o seguinte: cada pessoa tem uma chamada de Deus. Cada pessoa tem um chamado específico para ser trabalhando. E o rei Davi, por exemplo, a chamada dele, a história dele é para de conquista. O rei Davi, ele foi separado, foi escolhido para destruir gigantes, para afugentar os filisteus, para destruir os inimigos de Israel. Essa foi a chamada de Deus para com Israel, na vida de Davi. Nós podemos ver que em Deuteronômio capítulo 12, versículo 9 a 11, vai dizer que Deus, a partir do momento que daria tranquilidade ao povo, ele estaria construindo, fazendo uma casa para colocar o seu nome. Olha, então o pensamento de construir um templo, de construir uma casa para Deus, já existia desde o tempo de Deuteronômio capítulo 12. Então já existia esse pensamento, mas o templo, a casa só seria feita quando Israel estivesse em paz, quando Israel estivesse no momento de desfrutar da paz. É por isso que Davi não recebeu essa autoridade para construir o templo, porque Davi foi um rei que serviu com o propósito de Deus para a conquista, para pudesse assim conquistar a terra e destruir todos os seus inimigos. Tá bom? E Salomão, que é o seu filho, ele é considerado como rei, né, da questão de estabelecimento, de estabelecer o seu reino. Então Davi conquistou, destruiu os inimigos todos, muitas guerras, muitas batalhas, e entregou o reino para Salomão, seu filho, em paz. E a partir desse momento aí agora, é que Salomão, no 4º ano do seu reinado, ele inicia a construção do templo. Tá bom? Então acho importante você abordar essa questão histórica do rei de Davi, para que você possa entender. E leia depois 1 Crônicas capítulo 29, você estará vendo qual foi a contribuição de Davi para a construção do templo. Você vai ver as riquezas que Davi doou para que o templo pudesse assim ser construído. Em outras palavras, né, Salomão, quando assume o trono, ele assume o trono em paz e com muita prosperidade, com muita riqueza. É aí que Deus permite agora, porque Salomão representa o estabelecimento de Israel como nação, fortalecimento, o engrandecimento do povo de Israel enquanto nação. Tá bom? Vejamos. Então Davi não construiu não porque estava em pecado, é porque o propósito de Davi, de Deus na vida de Davi, é que ele conquistasse a terra. E isso ele foi feito. Então a partir do momento que o trabalho dele acaba, Deus agora inicia uma nova história, no caso, com seu filho Salomão. Muitos chegam até a questionar, né? Não sei se já passou pela sua cabeça esse pensamento, ou já viu uma pessoa também questionando o seguinte: e desde quando Deus aceita ou Deus quer que seja construído templos, já que está escrito que Deus não habita em templos humanos? Você já ouviu isso, alguma pessoa falar isso? A própria Bíblia Sagrada também registra dessa forma. Deixa eu falar o seguinte, irmãos: quando fala assim, habitar, de morar, de permanecer, mas o desejo de construir uma casa, um templo para o Senhor, já está desde Deuteronômio capítulo 12, lá registrado que assim teria uma casa. E nós vamos ver também que o próprio Jesus, no livro de João, ele quando vai expulsar, naquele episódio que ele está expulsando os cambistas que estavam na casa de Deus, vendendo as coisas, ele deixa bastante claro, diz o seguinte: olha, não façais da casa do meu pai, olha que coisa linda, não façais da casa do meu pai de comércio. Então este templo, o próprio templo, Jesus chama esse templo de casa de meu pai. Então não é que Deus não goste, que Deus proíba que seja construído templos. Ele só está deixando bastante claro que a morada dele,
O lugar onde ele vai habitar não são nos templos com a parede, mas sim no meu e na sua vida. Nós somos templos de Deus vivos, mas isso não impede que nós construamos, fazemos construções, templos, para que nós possamos cultuar e adorar. O próprio Deus disse que quando o tempo ficou pronto, que ele estaria atento, os seus olhos estariam atentos e os seus ouvidos não estariam gravados para toda oração que fosse feita naquele lugar. Que a partir do momento que o templo foi construído, os olhos do Senhor estariam fixos naquele lugar para ouvir as nossas orações. Então não é que Deus morava no templo, não é que Deus habitava no templo, não é nada disso. Mas Deus ouvia e ouve as orações que são feitas nos templos do Senhor. Tá bom? Essa é a nossa introdução. Vamos agora para a primeira parte, falando acerca agora da sabedoria de Salomão. É interessante nós percebermos o seguinte, né? É por isso que se destacou tanto o Salomão. Porque quando Deus revela a ele através de sonho, ele poderia pedir o que ele quisesse. Mas ele pede a Deus sabedoria. E Deus lhe concede a sabedoria. E como eu disse a vocês, o texto vai estar dizendo lá que a sabedoria de Salomão é como a areia da praia, não é pouca coisa. O que nós estamos deixando claro para vocês é que a sabedoria de Salomão não era qualquer coisa, não era conhecimento filosófico, não. Não, se você for ler o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, você vai ver o grau de sabedoria dele. Eu digo que a sabedoria que Deus deu a Salomão é a sabedoria prática. É a sabedoria de analisar as coisas certas e erradas. É tirar lições de coisas tão simples para trazer para a nossa vida. Se você, por exemplo, tanto Salomão, na vida da prosperidade, na questão financeira, Salomão dá vários conselhos. Eu já vi várias pessoas que trabalham com marketing digital, marketing financeiro, né? Sempre pegando o versículo do livro de Provérbios e trazendo para a reflexão da nossa vida. A mesma coisa, Salomão diz o seguinte, que vai ter com a formiga, ó tu preguiçoso. Ou seja, que nós possamos observar as formigas, como elas trabalham em união e como elas conseguem prosperidade. Então Salomão traz vários ensinamentos para as nossas vidas. E o conhecimento que Salomão adquiriu da parte de Deus, foi o conhecimento de prática de vida, de vivência de vida. Salomão já foi logo testado no seu início, né? Quando aparecem duas mulheres, todas as duas ficaram grávidas no mesmo tempo, tiveram filhos no mesmo período, e de repente uma pega e dorme sobre o seu filho e acabou matando o filho. Quando amanhece, a mãe que matou o filho dormindo pega o filho da outra e coloca nela e pega o seu que estava morto e dá para outra mãe. Aí começa aquela confusão, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu, não, esse que é meu, o seu que é o morto. Aí de repente levaram até o rei Salomão, para que o mesmo pudesse ajudar a descobrir que era a mãe, assim sentençar de quem seria aquele filho. Salomão ouve a causa e diz o seguinte, pega uma espada. O soldado pega a espada e diz o seguinte, ó, pode matar esta criança e dar um pedaço para uma e um pedaço para outra. Olha só que entendimento e sabedoria. Pensa só como foi que não ficou o povo. Aquela mulher que tinha matado o seu filho e estava querendo o filho da outra, disse, não, pode matar mesmo, é bom assim, eu fico com um pedaço, ela fica com outro e ninguém fica com o filho todo. Aí a outra mãe, que era a mãe verdadeira, já chegou e disse, ó rei, dá para ela, é melhor que meu filho fique com ela do que ele morra. Então automaticamente Salomão já disse e deu ordem aos seus soldados, dê o filho que está na mão dessa para aquela mãe, porque é ela que é a mãe, ela que é aquela que gerou, porque o cuidado que ela está tendo é de uma mãe. Então essa praticidade, esse conhecimento, essa sabedoria que Salomão teve, foi exatamente disso, de praticidade, de entendimento das coisas. Salomão, ele falou de toda a área de ciências, né, de biologia, da questão dos pássaros, da questão das árvores. Era um conhecimento muito prático, muito forte. Tudo aquilo, onde quer que Salomão estava, Salomão sempre trazia conhecimentos e ensinamentos para a vida prática. Salomão foi um rei, meus irmãos, que vários reis do mundo iam até Israel para conhecer Salomão e ouvir assim os seus conselhos. Salomão foi o rei que iniciou um grande trabalho internacional de comércio. É isso aí. Salomão conseguiu unir e ligar vários comércios do mundo todo para que pudesse haver comércios internacionais. Salomão já iniciou esse processo. Salomão, é dito na Bíblia Sagrada, que ele mandou, o próprio diz que ele construiu templos, construiu os jardins, que é dito que Salomão chegou a enviar pelo mar várias embarcações para que pudesse trazer plantações, árvores de todos os tipos para o seu jardim.
Salomão, de todas as árvores. E há quem diga que dentro dessas árvores, ele veio aqui na América também, as embarcações, né, no continente americano. Então Salomão já tinha o conhecimento dessas diversidades. É dito também que Salomão ele conseguia entender as pequenas coisas. Salomão ele conseguia perceber em um canto do pássaro o que ele queria se transmitir. Então a sabedoria que Deus deu a Salomão foi uma sabedoria de praticidade, de entendimento, de conhecimento, de resolução de problemas. Salomão, ele chegou a escrever cerca de 3.000 provérbios. É isso aí. Na Bíblia tem alguns, né? Alguns se perderam ao longo da história, e mais de 1.000 cânticos. Então era um homem muito sábio, muito inteligente, mas diga a vocês, não pense Salomão como Sócrates, não, na questão da filosofia, do entendimento. O conhecimento era de prática, de observar os fatos e trazer grandes ensinamentos. E a sabedoria de Salomão não era sabedoria por ele ser rei, foi algo que Deus deu a ele. Foi o dom da sabedoria que Deus o deu, e com isso ele conseguiu avançar o povo de Israel tremenda. Tanto que o rei de Israel, Salomão, passou cerca de 40 anos no poder e de muita prosperidade. Então a sabedoria de Salomão é trilhada desta forma. E veja que quando Deus revela a ele, pergunta o que ele queria, ele pede sabedoria. Mas estudando, nós podemos perceber que este homem que foi pedir a Deus sabedoria, a sua riqueza, olha só, a riqueza de Salomão chegou a ser cerca de 3 trilhões de dólares. Ou seja, 15 trilhões de reais. Os estudiosos calculou a questão do ouro, a questão da prata existente na questão do seu palácio. Então calculou em cerca de 3 trilhões de dólares. Isso é algo muito fundamental, importa quanto nós fazemos as coisas para Deus, o quanto Deus retribui para com a nossa vida. Tá bom? Então a sabedoria de Salomão é incomparável a qualquer um. É muito conhecida a história da rainha de Sabá, que foi visitar Salomão. Quando foi lá, ela ficou tão abismada que diz: não me contaram nem a metade, porque até os servos de Salomão e a serva de Salomão tinham um comportamento diferente. E não era somente Salomão, então a praticidade que ele tinha transmitia também para as pessoas que estavam perto de Salomão. Não era sabedoria somente de conhecimento para si. Aquilo que Deus lhe revelou, ele também transmitia e passava para os seus servos. Tanto que todos ficavam abismados pelo comportamento e as atitudes que tinha também os seus servos e as servas no palácio. Então o rei Salomão, seu entendimento é dito que nunca houve na terra nenhum homem tão sábio como Salomão. Pensa só, como diz, a areia do mar, assim como a areia do mar, assim será o teu conhecimento. E isso porque Deus os fez, e Deus tinha esse propósito para com a vida dele. Agora, segundo ponto, né, a consolidação do poder. E na verdade também a queda de Salomão. Às vezes nós ficamos assim pensando, né, um homem desse, que adquiriu tanto conhecimento, tinha tanta experiência de vida, tantas experiências com o próprio Deus. No entanto, nós percebemos que esse conhecimento, que essa sabedoria acabou subindo um pouco ao seu coração, ao seu entendimento. Tanto que é dito que Salomão, ele acabou para construir paz, para adquirir paz. Todos os reis da terra que iam até ele sempre proporcionava o casamento com a filha do rei, para que assim pudesse paz entre Israel e aquele rei. Com isso, Salomão chegou a ter praticamente 1.000 mulheres, né? Em questão de concubinas e esposas. Pensa só, 1.000 mulheres. Tudo isso para fazer aliança, para que assim o seu reino pudesse ficar em paz e também em prosperidade. Então, cada vez mais, Salomão queria mais, queria mais, queria mais. Não tinha um limite da sua vida. Não sabia que tem certas coisas que nós podemos adquirir para a nossa vida que vai estar nos prejudicando. Então, Salomão, ao longo da sua vida, acabou subindo ao seu coração a exaltação e cada vez mais adquirir poder por poder. Por isso, ele faz várias alianças, casas com várias mulheres pagãs, sem nenhum compromisso com Deus. E a Bíblia vai registrar que essas mulheres corromperam o coração de Salomão. Que não somente as mulheres, mas a riqueza, o poder, a autoridade, acabou muitas das vezes fazendo com que Salomão caísse no pecado de arrogância, no pecado de prepotência, no pecado de exaltação, de orgulho. E isso afeta diretamente a comunhão com Deus. A partir do momento em que Salomão ele inicia esse processo de casamento, de afastamento de Deus, de exaltação, de glorificação, Deus se afasta de Salomão. E quando Deus se afasta do homem, o homem nada mais é e nada mais pode. E a partir do momento que Salomão começa agora a tirar caminhos tortuosos que distanciavam ele da presença do Senhor.
Então nós devemos entender que mesmo o ser humano adquirindo conhecimento, mesmo o ser humano conhecendo Deus, ele pode pecar contra o Senhor. Nunca tome por surpresa, mas o pastor, mas fulano era tão homem de Deus e de repente ele caiu. É porque ele deixou algumas brechas na vida dele. É que Satanás tentou entrar na vida dele, no ministério, e achou algumas brechas abertas. É por isso que nós devemos sempre estar tampando as brechas. Nós devemos sempre estar repreendendo todo o mal, para que Satanás não ache um espaço para entrar em nossa vida, entrar em nosso ministério, entrar em nossa igreja, entrar em nossa família, entrar em nosso casamento, entrar nos nossos amigos. Nós devemos sempre estar de olho, porque a intenção do inimigo é achar uma falha para que possa entrar e destruir a sua vida. E assim aconteceu na vida do rei Salomão. Tanta sabedoria, e essa sabedoria acabou corrompendo o seu coração, e ele acabou sendo influenciado por todas as pessoas mais. E daí, Salomão começou também a ter práticas pagãs, começou a adorar, a servir aos ídolos da sua esposa. Até porque, né? Quem não gosta de fazer a vontade da esposa? Então Salomão acabou se distanciando do Senhor por causa disso. É dito que Salomão, na sua juventude, de todo vigor, né, acabou se afastando. É dito que o livro de Provérbios foi escrito na juventude de Salomão, quando Salomão estava na sua juventude, na força do seu poder. Mas há quem acredite que no final da sua história, Salomão escreve o livro de Cantares de Salomão. No final da sua história. E muitas pessoas questionam ainda, e Salomão foi salvo ou não foi salvo? Será que Salomão teve tempo de se arrepender ou não? Porque a Bíblia Sagrada não deixa bastante claro. Alguns acreditam que sim, porque a partir do momento quando ele escreve Eclesiastes, ele já está na sabedoria, ele já está com entendimento, e ele faz muitas reflexões que tudo nesta vida é vaidade e para pouco proveito tem. Tá bom? Então o questionamento se Salomão foi salvo ou não, eu particularmente acredito na salvação dele, até por causa do livro de Eclesiastes, foi escrito na sua velhice, e nós percebemos em vários textos, ele deixa bastante claro que ele percebeu o seu erro e que de nada adianta a fortuna, a riqueza, se não estiver no temor do Senhor, se não estiver na direção do nosso Deus. O rei Salomão construiu o templo, demorou 7 anos para construir. No templo de Salomão foram trabalhados cerca de 30 mil homens israelitas, 30 mil homens judeus trabalharam, e 153 mil estrangeiros estiveram na construção do templo de Salomão. Pensa só a grandeza que esse homem não adquiriu. Foram pessoas de tais formas. Essa construção do templo chegou a ser algo muito abismado, trouxe muito atônica por tanta beleza e tanto cuidado. Então, Salomão, mesmo com toda essa sabedoria, ele cai e peca contra o Senhor e se distancia da presença de Deus. E nós devemos tomar cuidado, porque se Deus está nos abençoando é por causa dele. Se Deus está nos dando prosperidade é por causa dele. Se Deus está nos abençoando no ministério é por causa dele. Nunca devemos deixar exaltação e agradecimento invadir o nosso coração. Tá bom? Vamos para o nosso terceiro tópico. A construção do templo, propriamente dito. Eu até adiantei um pouquinho já aqui para vocês, entender o seguinte. A construção do templo, irmãos, foi algo fenomenal. Davi deixou tudo pronto. Davi já deixou o local que seria o Monte Moriá, que é o mesmo monte ao qual Deus pediu Isaac para ser sacrificado. Então foi nesse mesmo monte que foi construído o templo de Salomão. 7 anos demorou. Salomão iniciou no 4º ano e terminou depois de 7 anos, ele construindo o templo. Era algo que veio gente de todo mundo, como eu disse para vocês, cerca de 30 mil judeus e 153 mil estrangeiros estiveram trabalhando na construção. Eu digo que talvez não tiveram nem muito pedreiro não, viu? O que teve foi mais artesão, porque o que foi feito com aquelas pedras? Irmãos, tinha pedras para o muro de Jerusalém, para o muro do templo de Jerusalém, era algo fenomenal. E era algo, irmão, que podia meter 1,5 metro mais ou menos de altura por 15 metros de comprimento, uma pedra de Jerusalém, para a construção do templo. Como era movimentado isso, a arquitetura, é dito que quando a pessoa olhava para o templo, não conseguia ver como se fosse cortado nada, como tivesse sido utilizado ferramenta alguma. O que é isso? Porque os trabalhadores fizeram com muita dedicação, com muito trato. Foram escolhidos os melhores artesãos para trabalhar na confecção das pedras, uma coisa extraordinária. E tudo isso com permissão e vontade do Senhor, e dedicação também que faz. Porque não tem para onde fugir. Deus pode colocar no seu coração o desejo. Deus pode colocar em você, amar você, mas se você não tiver vontade, não tiver desejo, não fazer as coisas do Senhor da melhor forma, com toda a coragem e ânimo, não sairá como ele assim lhe quer.
tá bom? Então a construção do templo chamou a atenção de toda a sociedade, chamou a atenção de todo mundo, as pessoas saíam para ver a grandeza do templo de Salomão, porque o templo de Salomão, 7 anos de construção, muita riqueza, todo banhado em ouro, as divisões, as separações, era algo que a grandeza chegou a ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então é um templo que marcou época e serviu para mostrar a grandeza do Senhor. Então neste momento, já estou encerrando a nossa lição, pedindo que Deus possa assim estar nos abençoando, nos cobrindo com seu sangue. Se você ficou em dúvida de alguma coisa e quer me fazer a pergunta, pergunte aí, tá bom? Pergunte. Se você ficou em dúvida ou quer saber alguma coisa, você deixa seu comentário aqui que eu vou estar respondendo a cada um, tá bom? Deus assim abençoe a todos. A ascensão de Salomão e a construção do templo de Israel. Nossa primeira aula, nosso terceiro trimestre já está iniciando e eu creio que será uma bênção para as vossas vidas. Na próxima aula nós estaremos falando acerca de Roboão, o filho de Salomão, quando assume o trono, não age com sabedoria e acaba perdendo o trono, tá bom? Mas que Deus abençoe você. Já peço a você, se você gostou do nosso canal, se você gostou desse conteúdo, se inscreva, ative o sininho para que mais pessoas recebam as notificações, tá bom? Então se inscreva no nosso canal, então já peço a você. Se você gostou desse conteúdo, se você quer sempre estar recebendo notificações, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, tá bom? Para receber todas as nossas notificações. E Deus possa estar lhe abençoando. Encaminhe esse vídeo, viu, para professores da escola dominical, para superintendente, para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Paz do Senhor.